E talvez, irmão, essa vai ser uma boa mensagem para você mandar num grupo de família. E não falar nada, só mandar. Mandar no grupo da firma. E não falar nada. Só posta e sai. O tema dessa mensagem é língua envenenada. E eu quero... Fala, Deus. Bom, Evangelho, a gente vai para a parte mais da esperança. Mas essa parte agora a gente vai começar no Velho Testamento, em Números, capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13, diz o seguinte: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que eu darei aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada um governante entre eles. Mais para frente, versículo 17: E Moisés mandou espiar a terra de Canaã. E lhes disse: Sigam pelo caminho do sul, subam a montanha e vejam como é a terra, como é o povo que ali habita, se é forte, se é fraco, se são poucos, muitos, e como é a terra que habitam, se é boa, se é má, como são as cidades em que habitam, se tem fortalezas ou não. Aí no verso de número 14, depois que chega a avaliação desses espias que foram ver a terra, diz o seguinte: Toda a congregação ergueu a sua voz e clamou e chorou a noite toda. Você ouviu? Por conta de uma notícia, esse povo chorou a noite toda. O verso seguinte continua: E todos os filhos de Israel murmuravam contra Deus, murmuravam contra Moisés, murmuravam contra Arão. E aqui, o final, se você não sabe, foi aonde Deus perdeu a paciência de vez com o povo. Deus disse para o povo: vocês não vão entrar mais na terra prometida. Acabou para vocês. Vocês não vão entrar mais. Eu quero criar um panorama na cabecinha de vocês. Algo que faz muito sentido e que nós muitas das vezes não observamos, que de uma certa maneira nós somos muito o fruto daquilo que declaramos com a nossa boquinha. Que a nossa língua tem muito poder sobre nós, a nossa volta, sobre a nossa história. O começo da história do Egito é Deus empoderando um homem para libertar um povo que era escravo. Um povo que era... Você pode gravar isso no seu cérebro com bastante precisão. O povo era escravo. Pois bem, a Bíblia diz que Deus levantou Moisés. Moisés libertou o povo. E esse trajeto de deserto até a terra prometida, que era para demorar 15, 16 dias, demorou 40 anos. Só que aqui é muito no início ainda, quando Deus já perdeu a paciência. E a paciência que Deus perde tem um motivo. O motivo é: o povo ainda é escravo. O povo está vivendo a liberdade, mas a mentalidade ainda é de escravo. O povo já está no caminho da terra prometida, mas ainda está preso no passado. Ainda não perdeu o hábito da escravidão. Ainda não perdeu o jeito, ainda não perdeu, sabe, os traços. Então o trabalho de Deus com esse povo, nesse tempo de deserto, é tirar o Egito de dentro deles, para poder colocar eles dentro de Canaã. Agora, nós podemos ter uma certeza, e essa certeza ela é absoluta e clara: Deus vai dar a terra prometida. Uau, glória a Deus!
de novo então. Nós temos uma certeza quando o texto começa: Deus vai dar a eles a terra prometida. Amém. Agora, qual é o negócio? A mentalidade. Moisés, a pedido do Senhor, a pedido de Deus, Deus falou com Moisés: Moisés, você vai enviar espias à terra, e você vai ver algumas coisas, lembra? Se a terra é boa, se existem fortalezas nas cidades, como é o fruto, como é a terra. Era só isso. Deus não estava dizendo: vejam se vocês vão conseguir. Não, vejam como é o lugar que vocês vão entrar. O Senhor mandou, Moisés obedeceu, mandou os espias, e 2 deles eram Josué e Caleb. O detalhe é, eles foram, e a terra realmente era como a promessa havia dito, uma terra que emanava leite e mel. Uau! Só tinha um problema: moravam gigantes naquelas terras. Os soldados eram fortes, eram numerosos, e é nesse momento que os espias param de olhar a promessa e começam a olhar os empecilhos da promessa. Sabe, é nesse momento que os olhos dele perdem o foco, e eles já não estão mais olhando o mel que emana da terra, o leite que emana da terra, mas os soldados que moram em cima dela. Só que entendam que esse seria o problema do Senhor, não deles. Então, eles estão olhando somente para os problemas. E aqui, lindo, eu preciso fazer uma pausa dramática com você. Porque nós aqui e agora, você que está assistindo agora, talvez seja um desses homens que tudo que olha vê problema. Tudo que coloca na frente dos olhos tem um grande problema. Minha mãe dizia quando eu era pequeno: você transforma um copo de água numa tempestade. E essas pessoas são as pessoas mais difíceis de Deus conseguir fazer alguma coisa. E às vezes a gente é essas pessoas. Deus tem a terra prometida, Deus tem um lugar maravilhoso, Deus tem um plano perfeito, e nós olhamos sempre para as pedras do caminho e achamos que a pedra é maior do que a promessa, que os inimigos são maior do que o nosso Senhor, que os problemas são intransponíveis. E Deus não está perguntando se o problema é difícil, Ele só está dizendo: dá uma olhada na terra que eu vou te levar, dá uma olhada na promessa que eu tenho para você, dá uma olhada no que eu separei para a sua vida. Sabe, Deus não estava levantando consultores para saber se ia dar certo ou não. Irmão, eu vou falar um negócio. No nosso tempo, se Deus mandasse alguém construir arca, não ia ser o tamanho do projeto. Esquece, irmão. A gente ia dar palpite. Fala assim: não, esse negócio aqui não vai dar certo não. Aumenta, diminui, bota gesso, bota um LED aqui por trás para os bichinhos se ver de noite. E Deus não pediu, mas a gente gosta de botar a mão onde Deus não mandou. A gente gosta de se meter onde Deus não mandou a gente se meter. Você está entendendo? Deus só falou para o povo: vai e olha. Pronto. Só que o povo não só olhou, o povo chegou. Está todo Israel esperando, Moisés esperando, Arão esperando. Os 12 espiões voltaram. E aí eu fico imaginando todo mundo, toda a terra, todo o povo assim, curioso, porque a Bíblia diz que eles trouxeram um fruto da terra que era muito grande. Então está todo mundo assim: uau, é muito grande. E está todo mundo: nos conta o que vocês viram, por favor, fala como que foi o negócio, a experiência. E aí ele começa dizendo: bom, a terra emana leite e mel mesmo. Aí todo mundo: saímos do Egito, não foi à toa. Não foi à toa. A terra emana leite e mel. Ô irmão, Deus tem uma promessa para você. Aí o irmão do lado fala: mas
Você conta algo para sua família, às vezes dentro da sua casa, ou até para um amigo seu, o que você vai viver, e ele vai dizer: toma cuidado. Eu conheço uma história de alguém que era igualzinho você e faliu. Irmão, aí você fala que vai casar, o cara fala: que lindo. Só toma cuidado. Sabe, nós chamamos isso de gente pessimista, gente que tem a língua envenenada. A gente chega animado, e ele bota uma tonelada nas nossas costas. A gente conta uma história, Deus está fazendo, e ele, mas olha só, talvez você não tenha visto. Irmão, eu vou te falar uma coisa, isso é extremamente pesado para a nossa história. E o problema é que às vezes nós somos estes agentes na nossa própria vida. Sabe, quando o povo começa a ouvir as histórias não são para motivar o povo dizendo: ei, bora, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo, a terra é boa, maravilhosa, temos uma palavra do Senhor, a gente vai entrar. Não, irmão, os homens são tudo, eles estão dizendo: não, esquece, vai dar, nossa, tem o gigante mora lá. E aí o povo já está tudo assim, ó, murchou todo mundo. Aí o Josué e o Caleb entram em ação, irmão. E eu amo esses dois garotos. O Caleb, mano, meteu o louco na hora. Eu sou apaixonado. A gente precisa de Caleb perto da gente. A gente precisa de gente como o Caleb. Calma, irmão, você nem sabe ainda como você vai... vai que o Caleb é um problema também. Não, é que você já está junto comigo na história. O Caleb, irmão, eles estão metendo o sarrafo, né, que vai dar ruim. E oh, meu Deus. O Caleb, irmão, entra de sapato aqui, ó. Cala a boca todo mundo. Ei, olha pra cá. O povo tá tudo murmurando já. Olha pra cá. Look to me. Nós vamos conseguir a terra, uai. Meti até um uai pra vocês entenderem. Nós vamos conseguir a terra. Deus prometeu, Ele vai dar a terra para nós. Bora, levanta, vamos para cima. É aqui que entra o povo do mais ainda. Mas tem que cuidar com essas motivação barata. Ai, tem que cuidar com esse povo que vai dar tudo certo. A vida não é assim. Irmão, vou dar um conselho bíblico para você. Sufoca isso, entendeu? Expulsa para longe de você. Não aceita pessoas que colhem na sua história só para atrasar o que Deus tem para você, entende? Começa a limpar a área, começa a limpar o meio campo, começa a tirar da frente. Se existe alguém perto de você dizendo que o plano de Deus é difícil demais de acontecer na sua vida, começa a mandar ele para longe, porque senão você vai começar a acreditar e a língua envenenada vai envenenar você. É a loucura de tudo isso, sabe qual é? É que o povo sentiu o impacto. A Bíblia diz que o povo sentiu, irmão. Eles acreditaram, mesmo tendo Josué e Caleb dizendo: ei galera, esquece isso, Deus já falou que vai dar a terra para nós, a gente vai entrar na terra, por favor, ei, levanta a cabeça. E o povo já era tarde demais. O povo já está tudo chorando. E a Bíblia diz que na manhã seguinte eles estão murmurando: por que tiraram a gente do Egito para morrer aqui no deserto? Que absurdo, estão falando mal já de Moisés, estão falando mal de Arão, estão falando mal do Senhor. E aí, irmão, não deviam, porque o próprio Deus falou assim: ah é? Então quer dizer que vocês esqueceram? Deus chamou Moisés: come on, vem cá, não vai entrar mais ninguém. Moisés: mas Senhor, aí vão dizer que o Senhor trouxe realmente o povo teu para matar eles no deserto. Aí Deus falou: pois também não vai entrar nem você.
irmão, se eu sou Moisés, na hora eu falo, Senhor, eu estou brincando. Eu nem queria esse povo maluco em nada. Imagina, deixa eles aí, vamos nós. Só que já era tarde demais. Aí Deus diz o seguinte: vai entrar 2 garotos. Quem é? Josué e Caleb. Oh, lindo. Na vida nós sempre vamos ter a opção de, mesmo vendo o que todo mundo enxerga, ter uma expectativa e uma visão diferente dos demais. Eu vou repetir para ter muita clareza, para você entender. Na vida, todos nós olhamos a mesma coisa. Toda visão ela é igual. Agora, a perspectiva sobre a visão muda de um para o outro. Tem aquele que olha e diz, bom, é impossível. Mas tem o que tem a visão com fé. Ele olha e diz, não, com Deus que eu sirvo, eu posso todas as coisas. Você está entendendo? Eu vou melhorar. Tem gente que vai olhar para o seu problema e vai dizer, não dá para resolver. Mas Deus coloca um Josué e Caleb na tua história que diz, vai dar sim. Se Deus prometeu, vai acontecer em nome de Jesus. Porque no fim, meu lindo, só entra quem tem fé. Só vive quem acredita de verdade no Senhor. Por isso, a língua envenenada é perigosa, se nós tivermos ou se estiver perto da gente. Eu vou ser bem sincero com você. Eu sei que às vezes é difícil e dói um pouco, mas a gente é o nosso maior inimigo. Eu sei que a gente coloca a culpa no outro, mas a gente é o nosso principal inimigo. Porque parece que mora dentro da gente um negativista, sabe? Um pessimista. Ó céu, ó vida, ó azar. Quem aqui acorda com mau humor? Vamos de novo. Quem aqui acorda com mau humor crônico? Irmão, a maioria de nós não acorda a 100 por hora. A maioria da gente acorda a 30 por hora. E tem gente que acorda com a marcha ré engatada. Mas olha só, o detalhe da frase é quem acorda. Quem acorda já tem um grande motivo para estar de bom humor e feliz. Porque no mesmo dia que você acordou, milhares não acordaram. Mas aí que mora o negócio. A gente sempre esquece do todo. Então, quando eu digo que nós somos os nossos maiores inimigos, é que somos nós que nos desmotivamos. Somos nós que contamos histórias negativas para entristecer o nosso espírito. Somos nós que criamos as barreiras visuais para não viver o plano de Deus. Somos nós que envenenamos a nossa alma com palavras que entristecem o próprio Espírito Santo. Sabe, somos nós que colocamos empecilhos para tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Somos nós que, ao invés de olhar o lado bom das coisas, sempre estamos revirando para ver se encontramos algo negativo para contar. Somos nós. Eu sei que a gente terceiriza logo quando a palavra vem como língua envenenada, mas a língua mais envenenada é a nossa. É a gente que precisa calar as línguas envenenadas. É a gente que precisa ser como Josué e Caleb e dizer, ei, nada disso. Cala a boca, irmão. Não tem aquele vídeo no YouTube? Cala a boca em nome de Jesus. É a gente que tem que fazer. Só que qual é a dificuldade? É que às vezes a gente tem que mandar a gente. Cala a boca. Você entrou aqui reclamando? Manda você mesmo. Cala a boca. Tem gente que queria vir e não veio. Tu está aqui. Aproveita. É você que vai para o trabalho reclamando? Tem 1 milhão de gente querendo a tua vaga. Vai celebrando, Jesus, obrigado, Senhor,
mesmo que seja de passagem. O Senhor tem algo muito melhor, que eu não aguento mais esse lugar. Mas sabe, quando nós trocamos as palavras por palavras de bênção, nós começamos a abrir os céus sobre nós para vivermos coisas extraordinárias. Quando nós calamos o pessimismo, quando nós calamos aqueles que não creem, nós começamos a abrir um horizonte de fé e história incrível sobre a nossa vida, que nada nem ninguém consegue parar o nosso viver no Senhor Jesus. Eu vou te dar um conselho. Todas as vezes que os teus olhos físicos se tornarem mais fortes do que os teus olhares espirituais, alguma coisa você precisa fazer de maneira urgente. Porque a nossa carne sempre vai brigar com o nosso espírito, e a nossa carne sempre vai ser pessimista. Agora, se o nosso espírito vence a batalha, o nosso espírito consegue enxergar além do que os nossos olhos carnais veem, a briga está ganha dentro de nós. A carne vai dizer, não dá certo. O espírito diz, no nome do Senhor dá. Sabe, quem está à nossa volta diz, vai dar errado, mas o Espírito que nos domina diz, eu estou contigo, vai dar tudo certo. Crê na palavra, lembra da promessa, você vai viver. Porque senão a gente vai viver uma vida toda cíclica no meio do deserto, com a terra prometida do lado, olhando para a terra prometida, morando no deserto. Comece a declarar palavras de bênção sobre você. Comece a usar a linguinha linda que Jesus deu para você. Pode começar agora. Começa a usar a linguinha que Jesus deu para você. Oh, lindo. Use a boquinha que Jesus te deu para abençoar a sua volta. Diga, Jesus, eu creio na tua palavra. Mesmo todo mundo dizendo que vai dar errado, o problema é deles. Se o Senhor disse que a terra é minha, eu vou entrar nela. Você está entendendo? Ei, diga para você, diga, pode aplaudir, fica feliz, bora! Ei, coloca isso. Coloca isso dentro de você e enraiza como uma cultura da tua vida. Começa a abençoar a tua volta todas as coisas com palavras de bênção, sabe? A nossa palavra tem poder de vida e morte. Com uma palavra a gente consegue motivar alguém, mas com a mesma palavra a gente consegue destruir a fé de uma pessoa. Irmão, hoje um amigo meu me ligou que ia fazer uma live para eu assistir a live. 8 horas da noite. Quase que eu cancelo. Falei para ele, rapaz, eu tenho uma gravação bem na hora e eu estou preparando essa mensagem. Respondi ele, eu tenho uma gravação bem na hora, e não mandei mais nada. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, você tem um poder com a tua palavra de declarar bênção sobre a vida dele, de fazer além do que você respondeu. Aí eu voltei pro WhatsApp e falei, meu lindo, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Deus vai ser contigo na live, as pessoas que assistirem vão ser extremamente abençoadas, vai dar tudo certo, Deus é contigo, amém. Olha só, me custou o quê? Nada. Mas com a mesma oportunidade que eu podia dar uma resposta fria, eu escolhi dar uma resposta que vai abençoar a vida dele. Irmão, se mudou alguma coisa, não sei, mas eu fiz a minha parte. A nossa boca precisa ser aquela que declara vida sobre as pessoas, sabe, que declara paz e saúde, que declara prosperidade sobre o outro. Ao invés de a gente ser as bocas que correm as más notícias, a gente tem que travar as más notícias e começar a contar as boas novas de Jesus, falar a boa nova, a esperança que há no Senhor Jesus. Se alguém está dizendo que vai dar errado, começa a declarar, não vai dar certo. Não, se Deus falou, vai dar certo. Fala sobre você, fala sobre a sua casa, os teus filhos, tudo uns problemas, os meninos tentados. Começa a declarar, meus filhos são abençoados. Tenho vontade às vezes de mandá-los para a casa da avó de maneira definitiva, mas a nossa palavra tem poder. Como isso termina? Simples.
ninguém entrou na terra prometida, só Josué e Caleb. No fim, é você que escolhe o que você vai viver, e o que você fala vai determinar muito sobre isso. Você quer viver o plano de Deus sobre a sua vida, sim ou não? Então diga: Jesus, não importa o tamanho do inimigo, não importa se o caminho é difícil, se o desafio é grande demais, se o Senhor estiver comigo, eu vou chegar em nome de Jesus. Calha a boquinha. Mas eu... Pois é, mas... Irmão, é tão gostoso isso. É verdade, irmão, isso é terapêutico. Irmão, mandar alguém ficar quieto em nome de Jesus é maravilhoso. Você não tem noção. Quando você cala as vozes que te atrapalham, resta apenas uma voz. Quando você tira todas, resta apenas uma. Você sabe essa voz qual é? É a voz do Senhor. Então agora, lindo, tira o veneninho da língua, coloca num potinho, joga no lixo, manda embora, e usa tudo isso para abençoar a tua história, abençoar a tua família, abençoar os teus filhos, abençoar os teus negócios, abençoar a tua empresa, abençoar tudo. Lembre-se, essa história podia ser tudo diferente. A gente hoje poderia ler um texto bíblico muito diferente. A gente poderia ler essa história. Chegaram da terra prometida os espiões e disseram ao povo: gente, é muito melhor do que a gente imaginava. Todo mundo: sério? Aham. E os frutos? Nossa, incrível, vimos 2 homens gigantes carregando um cacho de uva. Sério? Aham. E aí, conta mais. Não, esquece, vocês não vão acreditar. Tudo que Deus disse, perfeitinho. A terra emana leite e mel. Sério? Aham. Tá vendo? Olha só. Fala alguma coisa difícil. Não precisa nada. Aí alguém no meio do povo, por exemplo, ia ter um vida louca lá, que ia falar: e os inimigos? É só ler a Bíblia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Jesus, muito obrigado, porque nossa linguinha foi pro médico hoje, Jesus. Oh, amado, tua palavra é mais poderosa do que tudo. Teu nome está acima de todo nome. Tudo que o Senhor disse vai acontecer. Cremos na tua palavra, cremos na tua promessa, Jesus. Não importa o que dizem, não importa o que os nossos olhos enxergam. Se o Senhor diz que vai acontecer, vai acontecer. E quem dizer o contrário, amém.
É uma esperança que talvez atraiu você por conta do título, ou talvez pela condição que você está. O tema é uma luz no fim do túnel. O texto da nossa caminhada é até interessante, paradoxal, porque luz só vê quem enxerga. E o texto bíblico que vamos ler é de 2 cegos. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 20, versículo de número 29. Diz o seguinte: E partindo eles de Jericó, uma grande multidão o seguia. E eis que 2 homens cegos, assentados no caminho juntos, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Tem misericórdia de nós, ó Senhor, filho de Davi. E a multidão os repreendia para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais alto, dizendo: Tem misericórdia de nós, ó filho de Davi. E Jesus, parando, chamou eles e disse: O que vocês querem que eu vos faça? E disseram eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, com compaixão deles, tocou nos seus olhos, e imediatamente seus olhos receberam visão e eles o seguiram. A gente esteve lá agora, sabe? Acabamos de gravar uma série em Israel. E tô vendo até uns irmãos de Israel aqui que foram. E a gente fez o caminho, fomos em Jericó. Não é um lugar bonito. É um lugar que é o oposto de Tel Aviv. É um lugar mais abandonado, mais castigado talvez pelo tempo. O deserto onde Jesus foi tentado é muito próximo. Está tudo naquela região, Jericó. E a Bíblia conta uma história que nós acabamos de ler, que lemos o início, o meio e o fim dela. Ou seja, não existe a possibilidade de eu criar em vocês um suspense, de como se tentasse tentar arrancar de você expectativa, porque você já sabe como a história termina. Você já sabe que no final os cegos enxergam. Então, me parece que não resta muita coisa, a não ser que você veja detalhes. E é por isso que eu amo o Evangelho, porque tudo que está nele tem história por trás da história. Em cada palavra carrega alguma coisa que, se a gente não para olhar, a gente não vê a riqueza. A história começa com Jesus vindo com uma grande multidão. É lógico, Jesus está extremamente famoso. Aonde ele passa, os enfermos são curados. Ou seja, ele era o hype daquela hora. Ninguém falava em outra coisa, só se falava no nome dele. Aliás, nada mudou. 2023, depois dele, nós só falamos dele. Ele ainda é o homem mais importante que o mundo conheceu. Ninguém veio depois que se tornou maior, nem perto chegou, porque ele é o início, o meio e o fim. Aquele que era, aquele que é, para sempre será. O caminho, a verdade e a vida. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Alfa, o Ômega. O que você quer mais, meu lindo, para ficar feliz comigo? Ele é o centro de tudo. Aleluia! Irmão, Ele é o amor da minha vida.
Ele é o dono desse coraçãozinho. Ele manda e desmanda. É o meu chefe e é o meu amado. Mas aqui ele estava começando. Era o hype. Se tivesse no Instagram, só tinha a publicação dele. YouTube já tinha batido 50 milhões facinho. Eu não sei nem se tinha tanta gente naquele lugar, mas o povo queria. Todo mundo estava perto dele. Para alguns é mais fácil quem consegue caminhar até ele, quem consegue vê-lo para poder caminhar até ele. É mais fácil. Mas sempre na Bíblia tinham aqueles que não podiam chegar até ele. Bom, a história continua. Esses dois cegos, a Bíblia apresenta a condição que eles estão quando Jesus está chegando. Eles estão assentados juntos à beira do caminho. Isso tem um significado. São homens que desistiram da vida. Eles não estão mais vivendo, eles estão sobrevivendo. Eles estão sentados à beira do caminho, como o homem de Atos 3 que estava sentado à porta pedindo esmolas, como o paralítico do tanque de Betesda há 38 anos que estava deitado numa cama, como o paralítico dos 4 amigos que deitado numa cama estava. Lembra? Eles não poderiam ir até Jesus, a não ser que tivesse amigos ou que o milagre acontecesse de maneira diferente, que Jesus fosse até eles. Então, aqui temos uma coisa, uma realidade. Eles desistiram já. E aqui eu consigo entrar em uma realidade que muitos de nós vivemos, quando chegamos a um ponto que nós já desistimos e não acreditamos mais que Deus pode mudar a realidade. Caraca, o Batman veio, irmão. Deve estar aí. Que legal. Dá pra cortar os morcegos do vídeo, Nick? É a hora que eles começam. Vamos embora, vamos terminar. Daqui a pouco eles pedem com licença, a gente quer dormir. Então, aqui é uma realidade comum. Quer ver uma coisa? Quando nós não acreditamos mais no milagre, nós começamos a nos conformar com a circunstância. Só que na verdade a gente nunca se conforma. A gente começa a mentir sobre o que a gente deseja acreditar. Quer ver um exemplo muito simples? Mães que não podem gerar filhos. Mães que não podem gerar filhos, muitas das vezes, porque obviamente todos querem um milagre, obviamente Jesus nem sempre vai fazer, porque sabe de tudo e a gente não tem como questionar. Mas desistir do milagre é mudar o texto. Vou te explicar. Tem gente que você diz: por que você não tem filho? Eu não faço mais essa pergunta porque é extremamente deselegante. Mas você pergunta: por que você não tem filhos? E a pessoa diz: porque eu não quero. Mas na verdade dentro dela, ela quer muito. Mas ela começou a contar para ela uma história. Não é bom ter filho nesse tempo. A geração está muito difícil. É complicado, não é uma boa hora. Não, é porque a gente está em outro tempo da nossa vida. Mas não é o que ela sente. O que ela sente é: meu Deus, eu queria tanto um filho. Mas ela começou a contar uma história para que ela se conforme. Ela começa a dizer: não, eu não quero. É que eu não quero. É a gente que decidiu que não é a hora. Quer ver? A pessoa que tem muita vontade de casar e não encontra alguém, ela começa a dizer que na verdade ela não quer isso. Ela começa a dizer: não, esse negócio de relacionamento dá tudo errado. Isso aí, poxa vida. Então, o que acontece quando a gente não entende a distância do milagre, ou paramos de crer que o milagre vai acontecer? A gente começa a contar uma história pra gente, para que o milagre realmente cada vez fique mais longe, ou para que a gente não se iluda. Só que eu vou te dizer, lindo, a fé, ela não é uma ilusão. A fé é uma convicção daquilo que os meus olhos não enxergam, mas com todo o meu espírito, minha alma, meu ser, eu creio. Ou seja, se você esperar a visão confirmar a tua fé, você nunca vai viver o milagre. Agora, por isso a importância de às vezes passar de louco na frente dos outros, mas não desistir do teu milagre. Deus, eu quero. Deus, eu quero. Deus, eu estou aqui. Eu estou no mesmo lugar. Eu não desisto. Eu continuo crendo. Não importa
não importa que talvez pareça difícil, pareça distante, eu quero o meu milagre. Porque a gente encontra muita gente que desistiu já. Desistiu dos filhos, desistiu do casamento, desistiu de gerar, desistiu de prosperar. E eu não estou falando de riqueza, estou falando de completude. Sabe, desistiu. Por quê? Porque ele não acredita mais, ou como o milagre não chegou, ele escolheu parar de crer. E é isso. Então alguém pergunta, ele diz: não, eu não quero, não, eu não posso. E eu e minha esposa, durante muito tempo, líder de jovens, a gente conversava muito, nós dois, quando víamos essas circunstâncias. A gente dizia: não foi Deus que desistiu, foi Ele que não acredita mais. Não é Deus que não quer fazer, é Ele que acredita que Deus não pode. O milagre é, primeiro, confiança. Creio que Deus tudo pode. É isso, eu preciso ter fé, eu preciso acreditar, sabe? Só que agora, entenda, os dois cegos, eles estão na beira do caminho, aparentemente não há mais esperança, eles já se conformaram, o papo dos dois devia ser muito depressivo, eles não estão numa vibe boa. Só que aí de repente, e eu quero que você fique feliz comigo, de repente Jesus está chegando perto. Não, eu vou melhorar. De repente há uma luz no fim do túnel. Os olhos não enxergam, mas os ouvidos estão abertos para ouvir. Há um murmúrio de gente dizendo: Ele está chegando, Ele está chegando, está vindo, tem muita gente junto. Só que aí os cegos revelam algo na fala deles. Eles dizem: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus não é uma novidade para eles. Eles sabem a raiz de Jesus. Jesus é da raiz de Jessé, pai de Davi. Ou seja, eles conhecem a história dele. Eles sabem quem Jesus é. Jesus não é uma novidade, não é algo novo. Não, eles já sabiam. Agora só faltava uma coisa: o encontro. Lindo. O que muda a vida do ser humano é o encontro com Jesus. O que muda a vida do homem de verdade é quando nós nos chocamos com o Criador. E eu vou te dizer, é impossível o homem se encontrar com o Criador e permanecer da mesma forma. Ele nos transforma, Ele nos liberta, Ele muda todas as coisas, Ele muda de dentro para fora. Você pode ser uma pessoa, mas quando Jesus chegar, se prepare, haverá uma nova versão de você que vai surgir, porque é impossível se chocar com o Criador no meio da história e continuar vivendo o mesmo capítulo da história. Muda tudo. O que faltava para os cegos não era a notícia, era um encontro. Sabe o que falta às vezes para nós? Não é a notícia, a gente já sabe, já nos disseram, a gente já viu o milagre na vida dos outros. Às vezes o que falta é o nosso encontro. Sabe de uma coisa? Quando eu tive meu encontro com Jesus, eu desejei que todos os meus primos tivessem um encontro com Jesus. Eu orei por isso. O Marco, que trabalha comigo, ele é meu primo. Ele trabalha há 4 anos e meio comigo já. Mas ele foi uma das pessoas que eu orei, dizendo: Jesus, encontra o meu primo. Porque eu entendi que o que me mudou não foi a notícia dele, foi o encontro com ele. Minha oração pela minha geração é que vocês saibam dele, que o evangelho percorra o mundo inteiro, mas que vocês tenham uma esperança e um encontro real e genuíno com o Senhor Jesus. Quando o encontro acontece, a substância da fé é alimentada de maneira sobrenatural. Ninguém mais consegue te paralisar. A fé muda, o semblante transforma. A Bíblia diz que a presença do Senhor aformoseia o rosto do homem. Ou seja, não é plástico, irmão, é a presença dele. Muda a gente, o semblante muda. Porque se é bonito, irmão, aceita Jesus, vai melhorar. 3 irmãos glorificaram.
Eu vou dizer de novo, quer ser mais bonito? Aceite a Jesus, deixa Ele entrar na tua história, deixa Ele mudar a sua vida, o semblante muda. Hashtag. Não é bom falar, Jesus, deixa quieto. Chupa a harmonização. Aqui. Perdão, Jesus. Eu vou continuar. Tem gente fofoqueira igual eu aí, curioso. Irmão, resumindo, eles têm a notícia, falta o encontro. Aí Jesus está chegando. E quando Jesus está chegando, eles começam a gritar. Eles não caminham até Ele porque não o veem. E porque tem uma grande multidão. Então eles começam a gritar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles não estão pedindo milagres, estão pedindo que Jesus tenha pena deles. Tem pena da gente. Ei, tenha pena de nós, a gente está aqui, ó. Ei. Só que aí, irmão, a multidão começa a mandar eles calar a boca. Porque não foi só eles que desistiram, a multidão também já havia desistido deles. Eu vou ser bem claro com você. Às vezes não é só você que desistiu do seu milagre. Quem está perto de você também não acredita mais na possibilidade do teu milagre. E é triste isso, porque às vezes quem deveria abraçar a gente, orar por nós, levantar a nossa fé, sacudir a gente, dizer levanta, acorda, é a pessoa que diz deixa quieto, não vai acontecer, é difícil demais, fica quietinho, chega, tá bom. Só que a Bíblia diz que os cegos, irmão, são vida louca demais. Eles mandam eles calar a boca, eles gritam mais alto. Eles gritam mais alto. Eles gritam mais alto. Deixa eu dar um conselho para você, príncipe, princesa linda. Quando a sua fé estiver esmurecendo, mas por um lapso de coragem, você começar a clamar por Ele, pelo milagre dEle, e alguém perto de você falar que não vai acontecer, que é para você parar, que é você desistir desse negócio, que é melhor se conformar, grita mais alto, grita mais alto: Deus, eu estou aqui, Jesus, tem misericórdia de mim, eu ainda acredito no teu milagre, olha para mim, Jesus. Ei, que o que a multidão não enxerga, Ele sabe. E se o cego não vai até Jesus, Jesus vai até o cego. Eu vou dizer de novo: se o cego não vai até Jesus, Jesus vai até o cego. Aí é maravilhoso. A multidão diz: cala a boca, cego. O cego, ei! Grita mais alto, mais alto. Jesus, Filho de Davi, ei! E a multidão cala a boca, cego. E a Bíblia diz que Jesus parou. E Jesus parou, chamou eles. Para mim, não está no texto, está só na minha. Acrescentares, capítulo 17. Quem mandou os cegos calar tiveram que levar o cego até Jesus. Só estou imaginando aqui comigo. Pode ficar feliz, eu vou melhorar. Quem não acredita no teu milagre vai ser obrigado a conduzir você até o teu milagre. Calma. Quem mandou você calar, quem mandou você parar, quem pediu para você desistir, vai ter que
testemunhar que não desistir vale a pena, que gritar mais alto vale a pena, que clamar vale a pena. Quem desacreditou, quem não ajudou, agora vai ter que ver. E eu não estou falando de vingança, estou falando de testemunho. Não creu? Pois está aqui. Toma. Jesus está na frente deles e eles não estão vendo nada. E aí Jesus diz: o que vocês querem que eu faça? Uma casa nova, uma telecena premiada. O que os cegos querem, irmão? Não, é porque eles estavam pedindo pena, não estavam pedindo milagre. Eles estavam dizendo: tem misericórdia de nós. Eles queriam pena, mas Jesus tinha para eles um milagre. O que vocês querem? Vocês querem que eu tenha pena de vocês ou que eu cure vocês? Aí os cegos: nós queremos ver Jesus. Aí Jesus fez com a mãozinha dele. Irmão, não vai ser fácil encontrar com Jesus no céu. Não vai ser fácil. Não vou aguentar não, irmão. Eu nem sou chorão, mas nesse dia com certeza eu devo chorar bastante. Pegar a mãozinha dele, dar um beijinho na mãozinha dele assim. Mãozinha linda, com um buraquinho. Foi por mim. Foi pelos meus pecados. Foi por me amar. Yes. Não vai ser fácil. Tem uma música que diz: I can only imagine. Eu só posso imaginar. Mas um dia vai ser de verdade. Jesus pegou as mãos dele, tocou nos dois cegos. E a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. E agora o milagre deles estava na frente deles. Era só uma luz no fim do túnel que caminhou até eles e transformou a vida deles. Deixa eu falar algo para você, príncipe, princesa. Meu lindo, minha linda. Existe uma luz no fim do túnel para você. Eu sei que talvez você já parou de crer, está difícil demais de acreditar que o seu milagre pode chegar e que ainda existe uma esperança para você. Mas eu repito, existe uma luz no fim do túnel. E a luz no fim do túnel tem um nome. E ele não é só a luz no fim do túnel, ele é a luz do mundo. Eu quero que você entenda que essa mensagem não é para você que crê, é para você que parou de crer. Volte a acreditar nele. Volte a crer, lindo. Não comece a contar histórias que você deseja acreditar. Comece a contar histórias que você deseja ver. Sim, Deus vai fazer um milagre. Creia, diga isso. Sim, Jesus, eu vou viver o meu milagre. Eu vou viver o meu milagre. Eu creio. Eu não vou parar de crer. O Senhor vai fazer. Ele faz. Eu quero terminar essa série fazendo duas perguntas. Uma para você que nunca tomou a decisão de crer em Jesus e que deseja esse encontro de maneira urgente na sua vida. Você acredita até, mas acredita em tantas coisas mais. Está na hora de você definir a tua fé. Até porque Jesus é suficiente. A segunda pergunta é para você que nunca, sabe, melhor, para você que já creu, já viveu coisas incríveis com Jesus, mas foi embora, desistiu e está à beira do caminho. Está na hora de você voltar para casa. Está na hora de você voltar para Ele. Ponto. Não precisa de ameaça, não precisa de promessa. A decisão é sua, mas essa decisão muda a sua vida para sempre. Amém? E agora? Decida. É você que decide.
É você que decide, não sou eu. Minha função é perguntar, do Espírito Santo convencer e você decidir. Dave, preciso mudar muito para uma decisão como essa? Não, precisa mudar nada. O Evangelho vem do jeitinho que você está. Cansado, oprimido, sobrecarregado, que Ele vai aliviar você. Mas a continuação mas para Ele morar dentro de você, você vai mudar tudo que você é. E não porque você quer, mas porque o Espírito que habitará em você vai começar uma limpeza de dentro para fora. É uma nova estação. Lembre, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo. Não é só você que muda, os teus filhos irão mudar. A geração que vem depois de você vai ser diferente, mas a decisão é sua. Se você quer tomar essa decisão, eu vou contar até 3. Você levanta suas mãos e a gente ora. E no final faz a maior festa que esse lugar já viu. 1, 2, 3. Muita gente. Alguém entendeu errado. Alguém entendeu promoção. Quero. Não, o convite do Evangelho é um convite para a morte. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É um convite de renúncia, porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Me permita fazer a prova real. Se você deseja isso mesmo, aonde você estiver, levante a mão.